havendo Deus, antigamente falado diversas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus, capítulo 1, verso 1, por João Calvino. Havendo Deus, outrora, falado. O propósito desta introdução consiste no enaltecimento da doutrina de Cristo. Aqui aprendemos não só que devemos receber essa doutrina com reverência, mas também que devemos repousar exclusivamente nela. Para que se entenda melhor esse fato, é indispensável que observemos a antítese das sentenças em separado. Em primeiro lugar, o Filho de Deus é contrastado com os profetas. Em segundo lugar, nós, com os patriarcas. Em terceiro lugar, as variadas e múltiplas formas de expressão que Deus adotou em relação aos pais, até chegar à última revelação que nos é comunicada por Cristo. Não obstante, dentro dessa diversidade, o autor põe diante de nós o Deus único, no caso de alguém concluir que a lei está em divergência com o Evangelho, ou que o autor deste seja distinto do autor daquela. Portanto, para que pudéssemos apreender o ponto crucial desse contraste, o seguinte confronto poderá servir de ilustração. Deus falou outrora, pelos profetas, agora, pelo Filho. Então, aos pais, agora, a nós. Antes, diversas vezes, agora, nestes últimos dias. Com o assentamento desse alicerce, estabelece-se a concordância entre a lei e o Evangelho, porque Deus, que é sempre o mesmo, cuja palavra é imutável e cuja verdade é imutável, falou igualmente em ambos. É preciso, contudo, que observemos a diferença entre nós e os patriarcas, já que Deus se dirigiu a eles no passado de uma forma diferenciada de nós hoje. Primeiramente, nos tempos dos patriarcas, ele utilizou-se dos profetas, no tocante a nós. Porém, ele nos deu seu próprio Filho como embaixador. Nesse aspecto, portanto, nossa condição é muito melhor. Além do mais, Moisés se acha classificado na categoria de profeta, como um daqueles que são inferiores ao Filho. Pela forma como se processou a revelação, temos vantagens sobre eles, pois a diversidade no tocante às visões e outros meios adotados sob o Antigo Testamento evidenciava que não havia ainda uma ordem definida e definitiva de fatos, tal como sucede quando tudo se acha perfeitamente estabelecido. Esse é o significado da frase diversas vezes e de diversas maneiras. Deus poderia ter seguido o mesmo método perenemente até o fim, se tal método fosse perfeito em todos os sentidos. Segue-se, pois, que essa variedade constitui um sinal de imperfeição. Além do mais, tomo essas duas palavras no seguinte sentido: diversas vezes tem referência às várias mudanças de tempos. O termo que literalmente significa em muitas partes, como, por exemplo, quando tencionamos falar mais plenamente daqui em diante. Mas, em minha opinião, indica a diversidade no próprio método divino. Quando ele diz, nestes últimos dias nos falou, o sentido é que não há mais razão para continuarmos em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. É nesse sentido que os apóstolos entenderam a expressão os últimos tempos e os últimos dias. E Paulo entende a mesma coisa, ao escrever, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Se Deus agora falou sua palavra final, é determinante que não avancemos mais. Assim como devemos deter nossos passos quando nos aproximamos dele. É muitíssimo necessário que reconheçamos ambos esses aspectos, pois constitui um grande obstáculo para os judeus o fato de não considerarem a possibilidade de Deus haver transferido para outro tempo um ensino mais completo. Viviam satisfeitos com sua própria lei, e não avançaram rumo ao alvo. Em contrapartida, uma vez tendo Cristo aparecido, outro mal começou a prevalecer no mundo. Os homens tentaram ir além de Cristo. Que outra coisa faz todo o sistema do papado, se não transgredir esse limite que o apóstolo delimitou? Portanto, assim como o Espírito de Deus, nesta passagem, convida a todos a irem a Cristo, assim os proíbe de ultrapassarem essa palavra final da qual ele faz menção. Resumindo, o limite de nossa sabedoria está posto aqui no Evangelho. Havendo Deus, antigamente falado diversas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus, capítulo 1, verso 1, por João Calvino.